Glória a Jesus, a paz do Senhor a todos, amém. Nós estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério Brasilândia, e hoje nós estamos dando início ao nosso discipulado para pregadores, né? A nossa central de discipulados é o Querix, que significa arauto, e nós temos vários discipulados, e esse que nós estamos iniciando hoje é o discipulado para pregadores. O que será tratado nesse discipulado? Não é um curso de homilética, mas é uma iniciação para aqueles que desejam pregar a palavra, aqueles que desejam, de alguma maneira, se preparar melhor, né, para ministrar a palavra. E aqui nós vamos ver algumas coisas sobre esse assunto tão importante e tão abençoado, que é a pregação da palavra de Deus, amém? Então, você abra comigo a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10, versículo 8. Romanos, capítulo 10, versículo 8. E enquanto você abre, eu vou fazer uma oração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos diante da Tua presença. Te pedimos a Tua graça, Senhor, para essa ministração, pedimos a sabedoria do alto, pedimos a inspiração do Espírito Santo, para que possamos, Senhor, falar aquilo que convém saber, Senhor. Que possamos ser objetivos, que possamos ser, Senhor, esclarecedores diante, Senhor, da Tua igreja, daqueles que hão de ouvir esse áudio, e que a Tua igreja seja edificada com a pregação, com o ensino da pregação da Tua palavra, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço a Tua graça, Senhor. Que todo inimigo do Evangelho caia por terra, e que a Tua bênção, que enriquece, que não venha crescida de dores, seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, Romanos capítulo 10, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Amém? Glória a Jesus. Então aqui nesse texto de Romanos, o Senhor ele já nos dá um alívio, né? Ele já nos traz aqui uma palavra de incentivo, quando ele diz: a palavra está perto de você, está na sua boca e está no seu coração. Você percebe que aqui o apóstolo Paulo ele não fala que a palavra está no nosso raciocínio, não está na nossa inteligência, não está na nossa intelectualidade. A palavra está na nossa boca e no nosso coração. Amém? Então, esse é o primeiro ponto que nós já aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, que a palavra está perto de nós. Que coisa boa, né? É ter a palavra perto de nós, né? Nós fazendo essa intercessão dos países perseguidos, nós vemos lá, né? Tantos países, Emirados Árabes, Tanzânia, países que a gente às vezes não sabe nem pronunciar o nome, né? E lá não se pode pregar a palavra. Aqueles que se convertem ao cristianismo, eles são expulsos das suas famílias, alguns são condenados à morte, e não é assim tão fácil quanto nós podemos ter hoje, né, a palavra. Nós estamos aqui gravando para colocar no YouTube essa ministração, esse ensino, e está disponível a quem quiser ver, né? Hoje cada um tem o seu smartphone, cada um tem o seu pacote de dados de internet, pode acessar o YouTube, pode acessar o WhatsApp, pode compartilhar no Facebook, e hoje a palavra está perto de nós. Que coisa boa é ter a palavra perto de nós. No celular, né?
Quando você precisa, em qualquer momento, você está no ônibus, deixa eu pegar aqui, ver um versículo, deixa eu ouvir uma palavra. Você liga o rádio, liga uma pregação, ou lê um versículo, lê um texto, lê um e-book, ouve um audiobook. Tudo está muito fácil, tudo está muito disponível. E nós temos que louvar a Deus. Só não busca quem não quer, irmãos. Tinha um pastor que ele pregou uma vez lá na igreja onde nós congregávamos, e ele dizia assim na pregação dele: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, nós temos 1 milhão de desculpas, mas quem deseja buscar o conhecimento, buscar crescer na palavra, dá um jeito. Então é isso que nós estamos hoje aqui propondo com esse discipulado para pregadores. Mas é só pregador que pode entrar nesse discipulado? Não, de maneira alguma. Quem tem sede de palavra vai vir aqui e vai aprender. Agora, aqueles que querem pregar, é imprescindível que se esforce um pouco para participar, para que a gente possa compartilhar um pouco da experiência e que a gente cresça, que a gente possa crescer juntos, né? Coisa boa é crescer junto. O que eu menos quero aqui é ser o único pregador. Eu quero é que essa igreja esteja cheia de pregadores e que toda semana tenha agenda fora para vocês irem pregar. Inclusive eu também, né? Poder falar, vou pregar num domingo fora, em outra igreja, e poder saber que aqui vai estar suprido, que já tem um monte de pregador aí, cheio de palavra na bala da agulha, só esperando a oportunidade para poder ministrar. Amém? Então vamos lá. Primeira palavra que nós encontramos a respeito da pregação é a palavra homilética. Essa palavra homilética, ela significa a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público, aplicados na proclamação do Evangelho. Homilética é a teoria e a prática da pregação do Evangelho. Então, quando nós falamos de pregação, existe uma ciência que estuda a pregação da palavra. Né? A gente está no meio pentecostal, e a gente, hoje nem tanto, mas tem algumas igrejas um pouco mais antigas, assim, mais tradicionais, que o pregador, não se sabe quem é o pregador. Né? Tá lá os homens de Deus e as mulheres de Deus ali no púlpito, e ali, de repente, o pastor fala, hoje a palavra está com você. E ali o camarada tem que pregar. O camarada tem que estar ali preparado, né? E entendendo que Deus deu a palavra para aquele pregador para ele trazer a mensagem. Isso, de certa maneira, traz uma perspectiva mais divina, né? Uma perspectiva mais espiritual acerca da pregação. Porque fala, Deus escolheu ali na hora, né? Para que a pessoa traga. Mas eu duvido que aqueles que estão sentados na tribuna, eles já não têm algo já de antemão, já no coração ali, já preparou, já olhou, já pesquisou, e se me chamar eu já estou pronto. Porque é muito difícil, irmãos, você abrir a palavra e pregar. Assim, é difícil no sentido daqueles que querem ter um compromisso realmente com a palavra, porque a gente pode abrir e pregar em qualquer coisa, né? Eu costumo dizer, se você não tem o que falar, não tem, de repente me chamaram, lê o Salmo 23. Salmo 23 é rico, o Salmo 23 tem uma riqueza de palavra ali que dá sermão para um mês, só no Salmo 23. Então assim, você sempre vai ter algo para falar da parte de Deus, mas nada melhor do que falar com preparo. Amém? Falar com preparo. Por quê? Porque a igreja merece, irmãos. A igreja merece, nós como pregadores, um preparo para entregarmos um alimento sólido, um alimento preparado. Ninguém pega lá, vai fazer um bolo, joga tudo lá no liquidificador, ovo, farinha, tudo de qualquer jeito, sem medida, e depois joga na assadeira e pronto, serviu o bolo. Né? Não, tem as medidas certas, tem ali o tempo certo, né? Se você passar a clara em neve, né?
se passar do ponto ali, o bolo já não vai, se pôr menos fermento do que precisa, o bolo não vai crescer, e assim você tem ali todo um preparo para fazer o bolo, né? E aqui na pregação da palavra não pode ser diferente, irmãos, não pode ser diferente. Nós precisamos ter esse compromisso com Deus, como pregadores, de nos esforçarmos, né? Ter um esforço de pesquisa, um esforço intelectual para poder preparar a mensagem. A pregação começa na tua casa, irmão, não começa aqui na igreja, né? Então, a homilética é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público e principalmente aplicados à pregação do Evangelho. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então hoje aqui, irmãos, nós queremos passar aqui uma introdução à pregação. Não, como eu disse, não é um curso de homilética. É uma introdução para aqueles que desejam pregar o Evangelho. Então aqui a palavra do Senhor diz, nesse texto que eu acabei de ler, em 2 Tessalonicenses, acerca do preparo. Primeiro ele fala da inspiração da palavra. Ele diz que toda a Escritura ela é inspirada e útil. Toda Escritura é útil, de Gênesis a Apocalipse. Então, existem textos difíceis de serem interpretados, principalmente do Antigo Testamento, né? Você não me vê pregando muito no Antigo Testamento, e isso é uma deficiência minha. Não é que eu não gosto do Antigo Testamento, ou eu acho que o Antigo Testamento não é a palavra de Deus. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Mas eu penso que o Antigo Testamento requer muito mais preparo de interpretação, porque o Antigo Testamento é uma sombra das coisas que haviam de se cumprir em Cristo. Então, Cristo é todas as coisas, então é muito mais fácil, né? A revelação está explícita no Novo Testamento. No Antigo Testamento ela está oculta, ela está em enigma, né? Está ali entre a linha, está escondida entre linhas as palavras do Antigo Testamento. Então, não é que eu não considere o Antigo Testamento, mas pelo contrário, eu acho difícil. Mas toda a palavra ela é boa. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16 e 17, foi que eu li. E aqui ele fala que é útil para o ensino. Antes de qualquer coisa, irmãos, a palavra do Senhor ela é útil para o ensino. Né? Nós pregamos lá no Taboão, na tarde da bênção, e o pessoal se alegrou, porque eu cheguei com uma palavra que ao mesmo tempo era uma palavra de ensino, era uma palavra de repreensão, era uma palavra de exortação, e foi com uma graça muito simples, assim, foi com uma singeleza de coração que foi pregada ali, uma singeleza de palavras, não foi gritando, não foi com palavras persuasivas, e ali o pessoal se alegrou demais. Por quê? Porque toda a palavra ela é útil para o ensino. Antes de tudo, irmão, a gente tem que ensinar a palavra de Deus. Por isso que a pregação expositiva é algo muito importante. E eu quero futuramente pegar um livro pequeno, por exemplo, Tiago, que são 5 capítulos, e a gente estudar o livro de Tiago inteiro, 5 capítulos, fazer uma série de pregação expositiva do livro inteiro, para que a gente possa entender a Bíblia, né, através do ensino, ensinar, conhecer a palavra do Senhor. E aí ele usa aqui a expressão repreensão, correção e instrução, né? Instrução na justiça, ou seja, ele corrige, ele exorta e ele instrui. A palavra de Deus ela é rica, a palavra de Deus ela é viva, tá, irmãos? É isso que nós precisamos crer. A palavra de Deus ela é viva e ela por si mesma ela tem a capacidade de produzir o resultado pelo qual ela foi mandada.
Então o próprio Espírito Santo ele já faz isso naturalmente. A gente não precisa se preocupar com o que os outros vão pensar daquilo que nós estamos ministrando, desde que nós estejamos pautados, com o coração pautado na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele fala, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Apto, essa é uma palavra difícil de ouvir, né? Porque nós sempre pensamos que não estamos aptos, né? Mas quando nós falamos essa palavra apto, eu entendo a palavra de aptidão, né? Nós temos aptidão para isso, nós temos uma inclinação para podermos pregar a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje, para aprender um pouquinho mais. E não pense que você um dia vai estar perfeito. A Bíblia diz assim, em Tiago, se eu não me engano, que aquele que não erra em palavras é perfeito. Como não errar em palavras? Como não errar em palavras? Então é muito difícil nós não errarmos em palavras. Nós estamos sim sujeitos a errar, irmãos. Em algum momento falar algo a mais ou falar algo a menos. Nós estamos sujeitos a errar. Mas quando nós estamos pregando a palavra, a própria palavra, ela nos traz essa perfeição, esse preparo, né? Para que possamos estar preparados para toda a boa obra. Não tem obra melhor do que pregar a palavra. Eu já fiz muita coisa na igreja, já toquei, já cuidei das crianças, né? Já participei do louvor, já fui líder de jovens, já fui líder de intercessão, já fiz muita coisa na igreja, mas não existe nada na igreja que me dá mais prazer do que pregar a palavra do Senhor. Então é algo que me dá prazer, né? Eu gosto. Não tenho problema. Você falar assim, ó, vai pregar, tanto é que eu estou pregando bastante aqui na nossa igreja, né? E eu quero compartilhar com vocês esse espaço, para que vocês também sintam isso que eu sinto. O prazer de proclamar o Evangelho, de poder assumir um chamado, de poder atender o chamado que Deus nos deu. E é Deus que capacita, irmãos. É Ele que dá a graça, é Ele que dá a unção. Quando a gente prega debaixo da unção, é algo muito gostoso, porque a coisa flui, você não tem vontade de parar. Certa vez eu comecei a ministrar, eu fiquei 2 horas numa palavra. 2 horas pregando, e depois terminou a palavra, não no púlpito, assim, não era na igreja, era uma reunião pequena, se eu não me engano, num lar. Mas depois que acabou a ministração, eu falei, puxa, 2 horas se passou como parecia 15 minutos. Por quê? Porque era gostoso, sabe? A água viva fluindo, você bebendo, aquelas pessoas que estão ali se alimentando, bebendo daquela água, não tem vontade de parar. Então não é pelo tempo, menos, pouco ou muito, mas é pela fonte da água viva que vai jorrar da tua vida, que vai trazer refrigério para aqueles que ouvem. A palavra é muito bom, é muito gostoso pregar a palavra. O que significa a palavra pregação? A palavra pregação é o ato de pregar a palavra de Deus. Pregação é o ato de pregar a palavra de Deus. O pregador é aquele que prega, né? Parece óbvio, mas o pregador é aquele que prega. Porque como que eu posso ser um pregador se eu não pregar a palavra? Como eu quero que vocês sejam pregadores se eu não der espaço para vocês no púlpito para pregar a palavra do Senhor? Você entende? Às vezes a gente vê na igreja muitos obreiros, muitos obreiros, mas é só o pastor que prega. Por quê? Como que eu vou querer que... Fala assim, a minha igreja tem muitos pregadores, sendo que eu não deixo eles pregar. Então, o que é o pregador? O pregador é o que prega. Então, se você quer ser um pregador, irmão, você vai aprender pregando. A gente pode fazer aqui mil aulas de homilética, de hermenêutica, de interpretação bíblica, que você vai aprender a pregar na prática, né? O Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai cada dia mais te capacitar.
e aquilo que você tem é o que ele vai usar, e quanto mais você tiver, mais o Espírito Santo vai usar. Por isso que é importante você buscar, por isso que é importante você sentar hoje aqui numa sala de aula e ouvir e aprender aquilo que você precisa para crescer. Amém? Então a palavra grega correspondente a pregador é a palavra kerix. Essa palavra é uma palavra de origem grega que significa arauto. Amém? É o kerix, é o arauto, isto é, aquele que tem uma mensagem. Porque a palavra, daqui a pouco eu vou falar sobre o querigma, mas tem uma mensagem do rei, do reino de Deus para pegar, uma boa notícia. Louvado seja o nome do Senhor. Proclamar o Evangelho é levar as boas novas da salvação e apresentar Jesus Cristo, seus ensinamentos e seus propósitos. Esse que é a alma da nossa pregação. O objetivo principal é levar Jesus, os seus ensinamentos e os seus propósitos. Quais são os propósitos de Deus? Quais são os propósitos de Cristo para a sua igreja? Esse é o principal, a regra principal da pregação. Então nós temos aqui essa palavra kerix, né, que eu falei que é arauto. O arauto é aquele que prega uma mensagem que a palavra grega é querigma. O querigma é a mensagem do rei, é uma mensagem, é um portador, né? Na época dos reinados, o que acontecia? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha Facebook, não tinha correio. O correio era assim, era levar, né? Levava um arauto chegava com uma mensagem do rei. Então ele chegava em nome do rei e ele falava as palavras do rei, como se fosse o próprio rei, né? Então esse era o arauto, esse era o kerix, aquele que tinha uma mensagem, querigma, do rei. E nós somos arautos por quê? Porque nós levamos a mensagem do rei Jesus. Não é assim? Nós levamos a mensagem do rei Jesus. Então todo pregador, ele tem em si uma mensagem, ele é um arauto, ele é um pregador, um querigma. Ele leva uma querigma para a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de usar essa palavra querigma para aquelas pregações mais proféticas. Porque é uma palavra direcionada, é uma palavra rema. Então, é aquele que traz uma palavra para aquela igreja, né? Como eu preguei a mensagem do vaso, né? Vaso santificado para a honra, na quarta-feira, lá no Tabuão. E eu já tinha pregado aquela mensagem em outros lugares, já faz um tempo que eu tinha aquela mensagem. Mas era uma mensagem que estava lá no meu arquivo. Por isso é tão importante nós nos prepararmos, fazer um esboço, para que você tenha guardado depois o resultado do teu esforço, o resultado da revelação que Deus te deu, né? Quer dizer, eu recebi essa revelação há muito tempo atrás, eu poderia falar anos atrás. Mas aí quarta-feira eu fui lá na igreja e Deus me tocou no coração de levar aquela mensagem. Vaso santificado para a honra. E aí quando eu preguei, depois no final, o pastor chegou para mim e falou: olha pastor, você não estava aqui no congresso que teve domingo, e foi pregado sobre o vaso Saul. Quando Ananias, Deus fala para Ananias: vai até, né, aquele lugar lá, a rua chamada direita, onde está o meu servo, um vaso de honra, um vaso escolhido por mim. Deus escolheu ele como um vaso, o Paulo, né, que era o Saulo. Então ele falou que aquela resposta, aquela pregação que eu ministrei na quarta-feira foi uma resposta de uma confirmação daquilo que já tinha sido pregado no domingo. Então foi uma mensagem querigma, foi uma mensagem de Deus para aquela igreja, que aquela igreja precisava receber aquela mensagem de Deus, e veio o arauto, que não sabia de nada, levar também a mensagem. Isso aconteceu comigo também uma vez, no início da minha pregação, viu, irmãos? Lá no início do ministério de pregação, eu ia pregar sobre a armadura de Deus. Só que quando eu cheguei lá na igreja, que eu abri a armadura de Deus, da armadura de Deus eu só li um versículo. Eu li um dos últimos versículos que Paulo diz assim: e também orai por mim, para que ao abrir da minha boca,
eu tenho a palavra, né? Que vem a palavra de Deus, tal, abençoado, ele fala algumas coisas. Então, eu só li esse versículo. E aí eu falei, para falar de guerra, de armadura, então nós não podemos deixar de falar de Josué. E, irmãos, o Espírito Santo me inspirou e eu comecei a pregar sobre Josué. Eu preguei a mensagem inteira sobre Josué, mas eu queria falar sobre a armadura de Deus. Era isso que eu tinha me preparado, né, na minha pouca experiência, porque eu estava ainda no início. E ali eu falei sobre Josué, daí daqui a pouco no final do culto a mesma coisa. Olha, na época eu nem era pastor, né, era presbítero. Falei, presbítero, tudo que você pregou foi o que o pastor falou, na quinta-feira que você não estava aí. Ele pregou sobre Josué e você chegou confirmando tudo aquilo que ele tinha falado. Então, é uma palavra o quê? Querigma, é uma palavra, uma mensagem que vem do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Eu gosto muito desse texto, porque ele fala sobre o tempo, né? Em tempo e fora de tempo. Preciso dar uma viradinha aqui para eu ver o tempo que eu estou pregando aqui, para também não ficar um áudio aqui de 2 horas, porque o que não falta é coisa para falar sobre esse assunto. Então aqui o Paulo fala a Timóteo, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Isso nos remete a estarmos sempre preparados para pregar a palavra. Por isso que nós precisamos nos encher da palavra. No início da minha conversão, sabe o que eu fazia, irmão? Lá no meu serviço não tinha problema de ficar com fone de ouvido. Então, trabalhando no escritório, o que eu fazia? Eu colocava a Bíblia Sagrada na voz do Cid Moreira. E eu ficava o dia inteiro, 8 horas por dia, eu ficava com o fone no ouvido ouvindo a Bíblia. E tinha hora, irmãos, que eu não estava nem prestando atenção naquilo que eu estava ouvindo. Eu estava prestando atenção no meu trabalho, estava ali fazendo as coisas, mas a palavra estava entrando. Então, não pense que você vai entender a palavra na sua plenitude. Tem gente que comete esse erro. O pessoal fala assim, não, pastor, eu gosto de ler a Bíblia devagar, porque eu gosto de entender. Irmão, a palavra de Deus é viva. Mesmo que você estude a palavra a sua vida inteira, você não vai descortinar toda a verdade. Porque Deus, ele pode usar a palavra dele da maneira que ele quiser para falar com a gente. Então, você precisa se encher. Quando aqui Paulo fala em tempo e fora de tempo, o fora de tempo é quando você está lá fazendo o carreto, Elton. Quando você está lá com um camarada sentado lá na boleia do teu caminhão, e você está lá dirigindo. Você vai pegar a Bíblia para abrir a Bíblia para ele? Para ler o Salmo 119 para ele? Para falar da importância da palavra? Não. É fora de tempo. Você está ali dirigindo e está falando, irmão, você sabe que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, ela traz vida. Por que você não aceita Jesus? Você vai estar pregando a palavra em fora de tempo. Prega a palavra. Amém? Em tempo e fora de tempo. Nós não tem tempo para pregar a palavra. Sempre que tiver a oportunidade, nós devemos falar. E aí aqui ele fala, repreenda, corrija e exorte. De novo, Paulo, ele já tinha falado a Timóteo no capítulo 3, né? Que toda a palavra era boa para correção, exortação, e agora ele repete com uma palavra persuasiva, com uma palavra imperativa, quando ele fala, prega a palavra, corrija, repreende, exorte, com toda a paciência e doutrina. Ou seja, com toda a paciência e ensino, né? Doutrina, essa palavra doutrina vem muito da questão do ensino. Então nós temos que ensinar a palavra do Senhor o tempo todo. Comece a ensinar, conta as histórias, Caurê. Quando estiver com algum amigo seu na escola, conta as histórias que você sabe da Bíblia, conta a história de Josué, conta a história de Sansão, a história de Baraque, a história de Gideão, né? A história de tantos profetas, Jó, Elias. Então, se você está cheio da palavra, você sempre vai ter alguma coisa para comentar, alguma coisa para conversar. E às vezes a gente joga tanta conversa fora, né? A gente usa até essa expressão, estou jogando conversa fora.
Irmão, não joga a conversa fora não, joga a conversa dentro. Joga a palavra de Deus sempre que você tiver uma oportunidade. E aqueles que rejeitarem, irmãos, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a própria palavra. E aí eles que prestarão contas a Deus. Amém? Então próximo ponto aqui que eu quero colocar é o seguinte. Que Deus usa a palavra e o ministro. Amém? Deus usa a palavra e o ministro. Deus tem preparado e escolhido pessoas. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que Deus tem preparado e escolhido pessoas por meio do Espírito Santo para a realização da sua obra. Todos serão pregadores? Não, é óbvio. É óbvio que nem todos serão pregadores. Tem gente que só de pensar em vir aqui no púlpito já começa a passar mal, já começa, né, a dar tremedeira, suor, já começa a dar dor de barriga só pelo fato de pensar em estar aqui falando. Nem todos serão pregadores. Deus, ele tem escolhido, né, alguns por meio do Espírito Santo. Ele usa, irmãos, aqueles que possuem um mínimo de alfabetização. E ele também usa pessoas capacitadas e dotadas de dons, técnicas, habilidades e talentos. Deus, ele usa todas as pessoas. Eu acho muito legal quando Moisés é chamado por Deus, né? Lá na sarça ardente, que Deus fala para ele, Moisés, o que tens na mão? E aí Moisés fala, uma vara, um cajado. Ele falou, então lança. É o que tem na mão. Se Moisés tivesse um livro, se Moisés tivesse uma espada, se Moisés tivesse, sei lá, qualquer outra coisa, uma capa, Elias usou a capa, né? Eliseu usou a capa de Elias para abrir o Mar Vermelho, lá o Rio Jordão, abriu o Rio Jordão com a capa. O que a capa pode fazer? O que tens na mão? Então Deus usa até aquele que tem pouca alfabetização e até um intelectual. No domingo passado eu fui numa igreja, Igreja Sara Nossa Terra, eu fui no domingo de manhã, né? Que é a igreja onde minha cunhada está indo. E a igreja foi, o pregador, o pastor, era um bispo, ele era um engenheiro. É um engenheiro, um homem intelectual, um homem inteligente, um homem abençoado. E até o esboço dele, eles projetavam nas televisões, né, que tinha lá na igreja, ia projetando o esboço na medida que ele ia pregando. E eu achei aquilo bacana, porque ele pregou de uma maneira simples, onde qualquer pessoa que estivesse ali, das mais intelectualizadas até as menos intelectualizadas, e pregou uma palavra muito boa, muito estruturada. Ele pregou ali sobre a mulher samaritana, uma palavra simples que todo mundo conhece, mas ele pregou de uma maneira tão gostosa de se ouvir, que deixou a Renata encantada. A Renata falou, puxa, quero voltar nessa igreja, né? E isso é bom, mas ao mesmo tempo que Deus usa o intelectual, o engenheiro formado, o bispo, Deus também usa aquele irmão que fala Jesus. Ele vai usar o Jesus também. Eu conheço um pastor, o pastor Júlio, amigo nosso, que ele aprendeu a ler na Bíblia. Ele era chamado de pastor analfabeto. Ele tinha uma dificuldade para ler os textos bíblicos na hora da ministração, mas quando ele abria a boca era uma bênção. Deus usa ele tremendamente. E era analfabeto, pastor analfabeto. Então quer dizer, Deus escolhe algumas pessoas e ele usa desde o menor até o maior. Amém? E tudo isso é para a glória de Deus. Às vezes tem um semi-analfabeto pregando para um engenheiro que está sentado aí no banco da igreja. E o engenheiro vai ser abençoado com aquela palavra do semi-analfabeto, do pedreiro, né? Do servente de pedreiro, que não tem nem todos os dentes na boca, mas que vem aqui e prega uma palavra abençoada. Amém? Glória a Jesus. Mas Deus usa tudo que você tem. Ele usa os seus dons, ele usa as técnicas, as habilidades, ele usa tudo que você tem. A primeira coisa é o dom. O que é o dom? O dom é a dádiva, é o presente, é uma qualidade inata, é o poder de Deus, é algo que vem de Deus.
Ninguém consegue, ninguém conquista isso pelo mérito, ou, né, você pode pedir a Deus o dom. Fala, Senhor, eu quero o teu dom para pregar a palavra. Deus vai te, né, você buscar, pedis e recebereis. Né? Mas o dom é uma dádiva, é um presente. É tão gostoso pregar debaixo do dom, viu, irmão? Você não tem noção. É coisa linda. Né? A gente prega assim, é tão fácil, vai fluindo, né? Por isso que, às vezes, eu coloco toda a minha pregação, coloco ali na prancheta. Aí eu falo assim, puxa, é tão difícil fazer um esboço, né? Vocês que já começaram a fazer, vocês viram quanto é difícil, às vezes você se esforça, às vezes eu também tenho dificuldade. Mas na maioria das vezes, irmão, eu sento e começa a vir, começa a fluir. Eu tenho as ferramentas, nós precisamos ter ferramentas, irmãos. Né, você tem um comentário bíblico lá no Querix, no site. Eu estou preparando uma página que eu vou colocar a página dos pregadores. Então lá nessa página eu vou colocar os livros da Bíblia. É claro que isso vai levar um tempo, porque é muito trabalhoso, mas eu vou colocar lá, por exemplo, 1 Coríntios, que é o que a gente está estudando lá, que a gente fez a primeira experiência expositiva. 1 Coríntios, então, dentro dessa página da 1 Coríntios, eu vou colocar todos os comentários, eu vou picotar os comentários, né, e vou colocar lá somente 1 Coríntios. Então, o pregador que vai pregar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai clicar lá e vai ter todos os comentários, só daquela página, ele vai dar um clique, vai baixar e já vai ler o que os comentaristas falaram. Moody, Calvino, tantos comentaristas que a igreja não começou agora, irmãos. A igreja não começou no ano 2017. A igreja começou há 2000 anos atrás. Tem muita coisa boa que nós temos que ter esse tempo de pesquisa, de estudo. Cada um, Deus vai usar as ferramentas que você tem. O que é um talento? O talento é o dom natural ou adquirido. É uma inteligência excepcional. Então, Deus vai usar o dom, que é o poder de Deus, também vai usar o talento, que é o dom natural. Tem gente que tem dom natural para falar em público, para se comunicar. Eu sou um pouco tímido, irmãos. Parece que não, mas eu sou um pouco tímido. Às vezes eu tenho dificuldade de me relacionar assim, com pessoas assim desconhecidas, sabe? Chegar num ambiente e se enturmar. Às vezes eu sou meio retraído. Não que eu não fale com as pessoas nem nada, mas às vezes não tem assunto, às vezes eu fico ali meio com vergonha, não sei. Por mais que pareça que não, mas a gente tem as nossas limitações. Mas tem gente que é o contrário, tem gente que tem um talento natural de se comunicar. Tem gente que tem um talento natural de gravar na memória as coisas, aquilo que eu tenho falado para o Caurê. O Caurê às vezes ele quer decorar aquilo que ele vai falar, ele está pensando antes, ele fica tentando pensar naquilo que ele vai dizer quando ele estiver aqui falando na igreja, e eu tenho tentado falar para ele que ele não precisa se preocupar com isso, porque não é uma decoreba que você vai trazer aqui para o púlpito, mas é um coração preparado, cheio da palavra, cheio de Deus, e aqui Deus vai usar aquilo que você tiver. A próxima palavra aqui é habilidade. O que é uma habilidade? Habilidade é uma aptidão, como eu falei, É uma capacidade para algo. Tem gente que tem uma habilidade maior do que outros. Aqui, quando a gente começar a fazer os nossos esboços, uns vão ter mais habilidades do que o outro. Um vai travar, outro já vai ser mais, vai fluir melhor, porque a habilidade vai sendo adquirida com a experiência. Quanto mais você se preparar, os meus esboços de hoje são diferentes de há 5 anos atrás. Certamente hoje eu tenho já uma linha de raciocínio, eu já tenho um mecanismo já na minha cabeça de como eu faço uma pregação, como eu preparo um sermão. Eu já tenho uma maneira minha, não é uma técnica copiada, colada de um curso de homilética, mas eu desenvolvi uma maneira minha. Você também pode desenvolver uma maneira sua. Por exemplo, eu não sou muito fã de escrever muitos parágrafos no meu esboço. Eu coloco sempre tópicos e ponho os versículos. Isso já me ajuda para ter liberdade na hora de ministrar. Alguns já não, preferem ler. A Renata, por exemplo, ela
quando ela fez o esboço dela, deu 3 folhas. Os meus esboços não são de mais de uma página. Eu não tenho esboço que dá frente e verso. Todos são uma página. Mas como você consegue espremer tudo que você tem para falar aqui? Isso para mim é o parâmetro do tempo. Porque se eu for além de uma página, eu vou exceder o tempo. Então aqui eu já consigo olhar para o relógio e olhar para aquilo que eu tenho ainda a dizer, e ou eu corro, ou eu dou uma relaxada, né? E seguro, né? Mas dificilmente eu chego no final e olho para o relógio, passou pouco tempo, ainda tem muito tempo. Geralmente chega no final já com o tempo lá em cima. Por quê? Porque foi estruturado. Você vê que a minha mensagem não dura mais de 50 minutos. E nem menos. Difícil, quando dura menos eu acho estranho, né? Quando dura menos eu falo, puxa vida, né? Aqui já tem 40 minutos. Mas aqui hoje é diferente, né? Hoje a gente está aqui para aprender, né? Então se der 1h e 15, não vai ter problema nenhum, porque o nosso objetivo aqui é aprender. Aqui é didaquê, não é querigma. Querigma é a mensagem do rei, a mensagem profética. O didaquê é o quê? É o ensino. Didaquê vem a palavra didático, né? Então, quando nós estamos no didaquê, então a gente se preocupa com o que o outro está aprendendo. Isso é muito importante, né? Em Êxodo, capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Esses vocês já ouviram bastante de mim, né? Vou dar a referência de novo. Êxodo, capítulo 16, versículo 17 e 18. Eu gosto muito desse versículo e eu aplico ele para a pregação do Evangelho, porque ele fala tudo o que a gente precisa entender aqui para aceitarmos esse chamado de pregadores do Evangelho. Porque ele diz assim: os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-os com o homer, não sobrejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu o tanto quanto podia comer. Então aqui, o contexto dessa passagem é o maná, né? O pão vivo que desceu do céu. Pão vivo que desceu do céu é Jesus, né? Mas lá era o maná, era o pão que descia do céu, que era o alimento para o povo no deserto. Então, você não poderia ter um exemplo melhor para a palavra de Deus do que o maná, né? O maná é o pão diário que nós aqui, todo culto, nós pregamos. Por isso que é tão importante pregar a palavra do Senhor numa igreja. Por isso que eu sempre lembro, Odai, porque é inconcebível isso, tá, irmã? É inconcebível uma pessoa, um pastor, falar assim: olha, hoje o nosso culto não vai ter pregação da palavra. O nosso culto vai ser hoje só profecia, ou vai ser hoje só louvor, ou vai ser hoje, enfim, mesmo que seja uma palavra bem curta, precisa ter a palavra, porque senão falta alguma coisa, falta o maná, sabe, o maná, o alimento, ainda que tenha alegria, ainda que tenha, seja uma festa, seja uma bênção. Por isso que nos aniversários sempre os irmãos me chamam para levar uma palavra nos aniversários, porque eu acho que é tão importante, né? E as palavras, elas ficam marcadas, né? Você vê lá no Carlinhos, foi o ano do jubileu, quando ele fez 50 anos. O Elton foi as flechas proféticas. A Elisete foi aquela palavra da Débora, da profetisa, né? A mãe do Elton também foi a palavra da Ana, né? Daquela senhora lá que viu Jesus. Então são coisas que marcam, né? São coisas que são importantes para nós. Não pode faltar a palavra. Uns colheram pouco, outros colheram muito. Os que colheram muito, não sobrou. E os que colheram pouco, pasme, não faltou, irmãos. Deus usa o que você tem na mão. Se você colher muito, se você se esforçar, se você fazer estudar, preparar uma mensagem, pesquisar, se esforçar, não é só oração, irmãos. Você quer saber? Eu pouco oro quando eu vou preparar uma mensagem. É engraçado isso, né? Eu pouco oro. Eu pouco
peço para Deus uma palavra. Eu pouco, sabe, vou lá em Deus e, Senhor, me revela a palavra, me dá a palavra que eu preciso pregar. Isso é raro acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra já está em mim. Ah, hoje eu vou pregar isso. Ah, domingo eu vou pregar aquilo. E aí, eu estou com um versículo aqui, deixa eu ver, e virou um esboço, virou uma pregação. É tão gostoso assim, irmãos. Eu sei que talvez para vocês ainda seja algo muito distante, né? Olha, ó, ele já está falando ali, o Elton já está ali, ó, já estou com uma pregação. Ó, isso é importante. Nós precisamos começar a ouvir pregações, não só no intuito de receber. Nós precisamos começar a ouvir no intuito de transformar em novas pregações. Aquilo que você ouve, por isso que eu exponho mesmo os meus esboços, eles vão ali para a prancheta para você ter a liberdade. Se você quiser pregar a palavra igualzinha que está ali, ó, o mesmo, pastor, eu posso usar o seu esboço? Você pode, você está autorizado, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. A palavra é viva, por isso que o esboço ele é feito para ajudar o pregador. Se você vai ser ajudado com aquele esboço, glória a Deus. Que seja assim, que seja uma bênção na tua vida. Por isso é tão importante você ter esse tempo de preparo, porque não vai ser só uma vez que você vai pregar aquela palavra. Tem uma palavra que eu tenho tantos anos que eu já tenho essa mensagem, foi lá no começo, lá no Exército de Deus, muitos anos atrás, que chama Quando Alcançamos a Essência da Comunhão. Eu já preguei aqui? Eu acho que eu não preguei aqui ainda, né? Eu acho que eu preguei no Tabuão essa passagem. Também não? Essa mensagem? Quando alcançamos a essência da comunhão. Que palavra maravilhosa de pregar. Eu amo pregar aquela palavra. Mas já preguei tantas vezes, eu já preguei em vários lugares aquela palavra. Mas toda vez que eu prego eu me alegro e eu me regozijo. E sempre, sabe, a palavra se renova. Ela vem com bálsamo, ela vem trazendo, cheia de unção, cheia de alegria. Porque a palavra de Deus é viva, irmãos. Nós não podemos nunca nos esquecer. Mesmo que você pegou pouco, não vai faltar nada para que você seja um pregador abençoado, amém? Depois, o que eu quero que você grave no seu coração é o alcance da pregação. A própria palavra, ela tem a capacidade de penetrar no mais profundo do ser e produzir fé. A própria palavra é capaz de penetrar no mais profundo do interior do homem. Eu vi um testemunho certa vez de um camarada que era um alcoólatra, bêbado, e a esposa vivia brigando com ele, né, crente, a esposa crente, e ela vivia brigando com ele quando ele chegava bêbado e tal. E aí um dia o Espírito Santo falou para ela: por que você não faz diferente? Quando ele chega bêbado, começa a ler a Bíblia em voz alta para ele ouvir. E aí ela começou a fazer isso. E certo dia ela leu um provérbio, quando ele estava bêbado lá, deitado no sofá. Ela leu um provérbio e ele ouviu aquele provérbio. Aquela palavra entrou no coração dele e aquilo começou a incomodar. E aí ele começou a ir para a igreja assim, e não falou para ela. Ele procurou uma igreja sozinho. Começou a ir para a igreja, começou a ir nos cultos, ela pensando que ele estava no boteco, ele estava na igreja. E aí depois ele se converteu e ela se alegrou muito, porque ele disse, quando você citou aquele provérbio, aquela palavra entrou no meu coração e começou a martelar na minha cabeça, e eu não consegui ficar em paz, até que eu tive que chegar numa igreja. E Deus fez a obra, para uma mulher lendo um provérbio para um bêbado. Então, nós não sabemos o alcance da pregação da palavra. A palavra tem poder de penetrar no profundo, irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 12, né, aquele versículo tão conhecido que nós citamos de cor, Hebreus 4:12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos
e as intenções do coração. Isso é a palavra de Deus. É uma espada, irmãos. A espada que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Você sabe o que tem entre uma junta e uma medula? Uma célula. E você sabe o que é uma célula? Uma célula nada mais é do que informações, né? Nós temos ali o DNA, nós temos as informações, o código genético, né, ali numa célula. Então, a palavra, ela penetra no mais profundo. É isso que a Bíblia aqui está querendo dizer, que a palavra, ela tem essa capacidade, ela é eficaz. O texto diz que ela é viva e eficaz. Então, por mais que você fale pouco, ou talvez você fale de uma maneira não tão sábia, a própria palavra tem a capacidade. Eu já falei, né, do meu testemunho de exortação do meu ministério de pregação. Certa vez eu estava numa igreja e o irmão estava pregando e ele começou a pregar sobre as portas. E ele foi de Gênesis, Apocalipse, e foi para Salmos, e ele começou a se baralhar todo. Ele começou a falar das portas e começou a se atrapalhar todo. E aí começou a falar do sacolão. Que o irmão tinha um sacolão, e ele começou a contar as histórias do sacolão. E aí depois ele começou a falar do cigarro, quando ele fumava, como ele parou de fumar. E aí, só sei que ele pregou uma palavra. E eu, irmãos, eu confesso aqui, estamos gravando isso para ir para a internet. E eu quero registrar aqui com os irmãos a minha ignorância, né? A minha altivez de ter desprezado aquela mensagem daquele irmão. Eu desprezei, irmão. Eu abri minha Bíblia, eu comecei a olhar os mapas. Sabe quando você está ali naquela pregação chata, que você fala, meu, que coisa, né? Não aguento mais eu ficar ouvindo ele falando de porta, depois falou do sacolão, depois falou do cigarro, e eu lá, vendo meus mapas lá na Bíblia, vendo onde era Jerusalém, vendo a trajetória de Paulo. Desprezei. Quando acabou a palavra, quando acabou a mensagem, os irmãos da igreja se levantaram, era uma igreja pequena, e fizeram uma rodinha no pregador, e falaram, irmão, que palavra abençoada, irmão. Olha, era tudo o que eu precisava ouvir. Como Deus te usou. Deus é contigo. Olha, irmão, que Deus continue te usando. Eu olhei com o olho estatelado. E eu olhei aquilo e o Espírito Santo falou assim, bem suave no meu coração. E ele disse, eu não preciso de muitos pães para alimentar uma multidão. Eu falei, eita Jeová, falei, me perdoa, Senhor, porque é bem isso mesmo. A gente não precisa, Deus não precisa de muitos pães para alimentar uma multidão. Não foi só 5 que ele usou? E se tivesse 2? Ué, ia ser menos os que foram alimentados lá naquele dia? Acho que não, né? E ainda ia sobrar. Deus não precisa de muitos pães para alimentar uma multidão. Romanos 10, 17, outra palavra muito importante para nós pregadores, que diz assim, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, lança a semente. Seja um semeador da palavra. Às vezes a gente lança semente demais em terra seca. Mas às vezes o Senhor coloca tanta terra muito fértil do nosso lado e a gente só lança 1 ou 2 sementes. Ou às vezes nenhuma, né? Lançar a semente, irmão, é pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Deixa que Deus vai te usar, Ele vai te ajudar. Mas deseje isso, dê a abertura, deixa o Espírito Santo ser Deus na sua vida. Fala para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me usa, eu quero ser uma boca de Deus nessa terra, eu quero ser um arauto. Me envia terra fértil para que eu possa semear a palavra,
Porque a fé vem pelo ouvir, irmão. Quando você contar o que Deus fez na sua vida, quando você começar a pregar a palavra para as pessoas vão ter fé. Vai gerar fé. Ainda que elas não manifestem. Interessante, né? Às vezes a gente quer resposta. Às vezes o pregador prega e aí ele não consegue finalizar a sua palavra sem fazer um apelo para que as pessoas venham na frente, ou as pessoas levantem a mão, ou as pessoas façam alguma coisa, para que ele tenha um contentamento, para que ele satisfaça o seu desejo de ter uma resposta da igreja acerca daquilo que ele pregou. Eu vejo isso totalmente desnecessário. Não desnecessário o apelo, desnecessário o pregador desejar uma resposta. O apelo é importante, Deus vai não adianta, você tem a igreja, você conhece os irmãos, é uma igreja pequena, você sabe que todo mundo ali é crente, você vai fazer apelo para alguém aceitar Jesus? Não é? Você não precisa disso. Por quê? Porque você sabe, você conhece. Agora você tem alguns visitantes, aí você já vou dar um foco mais evangelístico na minha palavra, para que no final faça o apelo, para quem sabe, né? Alguém aceite a Jesus. Isso é importante. Amém? Depois, pregar a palavra. Pregar significa ter plena convicção do Evangelho. Amém? Pregar a palavra é ter plena convicção do Evangelho. É simples, irmão. Ninguém dá nada que não tem. Como você vai pregar numa coisa que nem você acredita? A convicção é essencial na pregação da palavra. Se você não tem certeza daquilo que você precisa falar, não fale. Mas se você falar, fale com convicção. Nunca se usa a palavra eu acho numa pregação. Você não acha nada, irmão. A palavra está aqui para ser pregada. Por isso que se você tem uma interpretação, você tem que ter convicção daquilo que você está pregando. Existem muitas escolas teológicas, né? Existem as escolas soteriológicas, né? Que são as escolas de salvação, né? As doutrinas de salvação, soteriologia, que a gente conhece bem os calvinistas e os arminianos, né? Que eu já falei aqui que eu sou meio, né? Meia lite, meia calabresa, né? Eu gosto eu aceito a ideia de sermos predestinados, porque a Bíblia fala sobre isso e não dá para fugir. Não dá para fugir da predestinação, porque a Bíblia fala sobre isso. E também eu creio no livre-arbítrio, que também a Bíblia fala sobre o livre-arbítrio. Então não dá para me apegar a nenhum só. Isso é uma posição minha. Mas aqueles que são calvinistas, irmãos, eles vão até o fim. Eles vão até o fim e não adianta, você pode falar o que você quiser, eles vão até o fim. E nós temos lá as escolas escatológicas, temos os amilenistas, temos os mid-milenistas, temos os pré-tribulacionistas, tem uma série de visões escatológicas que aquele que crê, ele tem que ter convicto naquilo que ele prega e que ele ensina. Né? Então por isso que nós devemos evitar aquilo que nós ainda não temos muita propriedade para trazer e falar. Amém? Então, convicção é o mais importante, é uma coisa muito importante para pregar o Evangelho. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e na plena convicção. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. E também no poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Em plena convicção. Temos que ter certeza naquilo que falamos. Amém? Às vezes pode escapar uma coisa que você não sabe, que você não tem certeza, mas aí é Deus que está te usando. Já aconteceu diversas vezes comigo, de trazer uma interpretação, um raciocínio, uma palavra,
de eu ficar extasiado depois de falar assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, não é uma coisa que foi preparada por mim. Não é uma coisa que eu já sabia. Não é uma coisa que sabe, já veio de antemão. Mas Deus, Ele trouxe ali na hora. Mas quando você fala, você tem que falar com convicção. Porque as pessoas que estão ouvindo, se você não ter convicção naquilo que você fala, as pessoas vão achar que não vão colocar fé naquilo que você fala. E eu vou te dizer, irmãos, a responsabilidade de falar dentro da igreja é muito grande. Porque as pessoas ouvem. Por mais que fala, eu duvido, eu não acho que as pessoas fazem aquilo que você está falando, não. Fazem, irmãos. As pessoas, elas ouvem a palavra de Deus. Porque a Giovana, ela... Olha aí, tá vendo? Uma criança de quantos anos? 5 aninhos, ela já está na igreja e presta atenção na palavra. É isso daí. Amém? Então, a gente tem que falar com convicção. A pregação deve ser a exposição da verdade. Não fique aquém e nem além, nem vá além da verdade. Rechear a pregação de experiência não é muito saudável, irmãos. Numa pregação, ela cabe, sim, uma ilustração, ela cabe uma experiência, um testemunho, mas de uma maneira muito bem dosada. Porque eu já vi muitos pregadores abrir a Bíblia, ler um versículo e só falta fechar a Bíblia. Porque ele lê aquele versículo só para falar que leu e começa a falar um monte de coisa, começa a falar às vezes até algumas passagens bíblicas, mas começa a contar das experiências, começa a contar disso, daquilo outro, mas irmãos, isso não é a pregação da palavra. Nós precisamos expor a verdade. A verdade, nem ficar aquém e nem ir além. Aquilo que a Bíblia não diz, não adianta ficar especulando, irmãos. Né, como eu até já comentei com os irmãos, da questão da criação pré-adâmica. Eu nunca vou pregar sobre isso, irmãos. A questão do Nimrod, ser o autor, ser o líder da construção da Torre de Babel, irmão, nunca vou pregar sobre isso. Porque é especulação, não adianta eu ficar batendo em teclas, né? Quem foi a mulher de Caim? Irmãos, né? Quem foi a mulher de Caim? Irmãos, tem tanta coisa para a gente pregar, né? Vamos ficar aqui com histórias, né? Eu já vi, porque no Talmud é um livro dos judeus, né? De tradição. Porque no Talmud, o pai de Abraão, ele era um fabricante de imagens. Então, Abraão, ele saiu do meio das imagens do pai. Irmão, não precisa chegar nisso. Amém? Agora, às vezes cabe você falar que o Simão Cirineu, né, da cidade de Cirene, que é a antiga Sabá, né, que é um judeu helenizado, né, helenista, que ele pode ter vindo da linhagem, né, de Salomão, quando a rainha de Sabá visitou Salomão. Porque não é normal um africano etíope, né, sair da terra dele para ir para Páscoa, para ir para Jerusalém celebrar a festa da Páscoa. Né? Então, qualquer dia eu vou pregar essa palavra aqui do Simão Cirineu. Eu já preguei? Preguei no Tá Bom? Glória a Deus. Então, expor a verdade. Tem que ser um ponto-chave elementar na nossa pregação. E o último ponto aqui, para nós encerrarmos, até que não foi muito desgastante aqui o ensino. A pregação não deve visar lucros. A pregação não deve visar lucros, mas ela deve arder no coração. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: qual é, pois, a minha recompensa? O apóstolo Paulo dizendo, apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregá-lo. Então aqui Paulo ele fala
que digno é o trabalhador do seu salário, né? Ele fala, como está escrito, não amarre a boca do boi enquanto estiver pisando trigo, né? Imagina que judiação, né? O boi com a boca amarrada e lá trabalhando em cima do trigo, boca amarrada é para não comer do trigo, né? Então ele está falando isso dos pregadores, acerca dos pregadores. Ele ainda fala, será que Deus está preocupado com os bois? Ou é acerca de nós que ele está falando isso? O apóstolo Paulo fala, né? Então, viver do evangelho, tem pregadores que vivem do evangelho, irmão. Vivem de pregar o evangelho, que não tem um trabalho secular. E que vivem de ofertas voluntárias dos irmãos, dos pregadores, que fazem seminários. Então, assim, é importante, é bíblico. Nós temos que nos alimentar. E ainda o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, se eu vos provenho o espiritual, não seria justo vocês me abençoar com o material? Né? O pastor, ele não poderia, porventura, ter um salário na igreja? Eu penso que sim. Por quê? Porque ele está ali provendo o alimento espiritual, ele está ali abençoando os irmãos. Por isso que eu não sou muito a favor de ficar exigindo que os irmãos estejam na igreja. Tem muito pastor que pega no pé, a pessoa não falta porque, se eu faltar o pastor vai pegar no meu pé, o pastor vai me dar bronca. Não, irmão, eu nunca vou te pegar para te dar bronca porque você não está vindo na igreja, irmão. Eu vou te perguntar se você está precisando de alguma coisa, se você está fraco, se você está cometendo pecado, se você está com alguma dificuldade que você está querendo compartilhar, mas te obrigar a vir na igreja não, porque a igreja, a igreja, assim, o pastor está aqui para servir a igreja. Então, se hoje nós temos poucas pessoas, glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, as pessoas, elas precisam entender que a porta da igreja está aberta para abençoar a vida delas, com o alimento espiritual, com o conhecimento de Deus, com orações, com tantas coisas boas que a igreja proporciona, né? E aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 32, a Bíblia diz assim, disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aqui esse texto é dos discípulos a caminho de Emaús, depois da ressurreição de Jesus, e eles têm um encontro com o Senhor, e aí depois que o Senhor se revela para eles e some, né, e desaparece, aí eles dizem isso, eles dizem, porventura não ardia o nosso coração, quando ele nos falava, nos abria as Escrituras e nos falava a palavra de Deus? Então, a pregação, ela não deve visar lucros, irmãos, mas deve arder no nosso coração, uma paixão, um prazer. A primeira oferta que eu tive com a pregação foi uma oferta de R$20. A primeira vez que eu preguei fora, e o pastor me deu uma oferta de R$20. Sabe o que eu fiz com essa oferta, irmãos? Eu fui lá no meu pastor e falei, pastor, eu quero te entregar as primícias do meu ministério da pregação. E eu entreguei nas mãos do meu pastor, ele não entendeu nada, ele pegou a oferta e pôs no envelope da igreja, entregou, mas não era da igreja, era para ele, porque ele era o meu líder espiritual, né? E aquela era uma oferta, uma primícia, né? A primeira oferta, R$20, aquilo para mim valeu muito, irmãos. Na verdade, eu dei R$20 de oferta naquele culto. Então, se fosse pensar assim, né? Só voltou os R$20 que eu já tinha dado. Mas para mim, aqueles R$20 foi tão importante, foi tão precioso, que depois de um tempo que eu já tinha saído dessa igreja, desse meu pastor, ele me chamou para pregar lá uma vez, e aí ele me deu uma oferta de R$200. Ele me deu uma oferta de 10 vezes mais aquilo que eu tinha semeado lá, que eu tinha entregue para ele as primícias. Ele me deu uma oferta. Quando eu abri o envelope, na hora, eu lembrei daquela oferta, daquela primeira oferta que eu tinha recebido. Então, nós não podemos desprezar, irmão, porque são valores espirituais. Então, que nem a gente está aí iniciando o seminário 30 horas, né? Seminário Querix 30 horas. E já tem uma igreja, irmãos, que está se preparando para receber o seminário lá.
É uma igreja pequena, tem, se eu não me engano, 15 membros, mas eles estão se organizando, e o pastor me procurou, ele falou, olha, a gente vai fazer, né? Mas eu quero ver quanto que você já não está cobrando nada, o pastor falou, né? Você já não está cobrando nada, a gente precisa ver a questão da gasolina, que você vai... Eu falei, não, pastor, fique em paz. A gente vai levantar uma oferta voluntária em uma das ministrações, né, quando eu for falar sobre o semear com sabedoria, e a gente vai levantar uma oferta voluntária, e ali você falar para os irmãos, né, que quem sentiu o desejo no coração, preparar nesse dia para me abençoar. Né? Então eu vou fazer o seminário lá de 30 horas, não sei se vai ser um mês, se vai ser 2 meses, não sei quanto tempo que a gente vai organizar isso, mas eu vou fazer sem cobrar nada. Mas eu aposto que Deus não vai me deixar de mão vazia, pelo contrário, Ele vai me abençoar. Amém? Então é assim que funciona. Se Deus te levar na favela para você não receber nenhum real e pregar a palavra, você tem que pregar com o mesmo entusiasmo. Quando você receber 200, 500 reais, 1.000 reais de oferta, então aí Deus vai te abençoar. Então a conclusão de tudo isso é que se quiser atravessar fronteiras, irmão, levando a palavra de Deus, é preciso ter a certeza de que recebeu um chamado divino para fazê-lo. Porém, antes de ir, é preciso ficar. Antes de ir, é possível ficar, se preparar e se transformar para poder ser uma bênção nas mãos do Senhor. E para encerrar, Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ser testemunhas do Senhor, ser um pregador do Evangelho, um arauto, um querix, vai ser uma grande bênção na sua vida, quando você se levantar nessa terra e falar, vou sacudir a poeira, vou tirar a vergonha de lado e vou fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, essa foi a introdução à pregação, e espero que Deus tenha colocado aí, falado bastante no teu coração, e que nós possamos ter nos alimentado dessa palavra. Amém? Então, próximo culto, a próxima sexta-feira, a gente vai dar continuação nessa ministração, em nome de Jesus.